Fala galera, aqui é o Renato do Sacadas de Anestesia. Hoje eu vou dar mais uma sacada para vocês das 365 que eu vou dar no ano de 2019. Hoje eu vou falar um pouquinho de point of care gástrico, tá? Avaliação do jejum pré-operatório, tá? E o risco, né, da temida broncoaspiração, tá bom? A gente sabe que a broncoaspiração é um dos maiores medos dentro da anestesia, né? Uma das maiores preocupações dentro do ambiente cirúrgico, né? E a gente sabe também que é uma das maiores causas de mortalidade anestésica, tá? Mas é um evento raro. A gente sabe que acontece mais naqueles pacientes que a gente não sabe o jejum, ou melhor dizendo, que a gente achava que estava em jejum, mas não estava, né? Ou seja, que a gente achava que o estômago estava vazio, mas o estômago estava cheio. Os maiores relatos, os relatos mais comuns, né? É muito mais comum você ver na literatura os relatos sobre broncoaspiração daqueles pacientes que sabidamente que estava em jejum, né? Sabidamente em jejum, mas que na verdade não estava. Então, quando a gente sabe que o paciente ou imagina que o paciente está com o estômago cheio, a gente toma todo o cuidado necessário para fazer uma indução em sequência rápida ou para fazer uma sedação bem leve, consciente, para o paciente não broncoaspirar. Com isso, a gente diminui o risco de broncoaspiração. Então, aqueles casos que o paciente não tem história, ou que não sabe reportar, ou que fala que está em jejum, mas pela fisiologia do próprio paciente, às vezes o paciente tem um retardo de esvaziamento gástrico, ou ele comeu coisas e não falou, coisas que tem uma digestão mais demorada, né? Às vezes o paciente fala que comeu há 8 horas, mas ele comeu uma comida muito difícil de digestão, tipo uma gordura, muita carne, gordura, e aí às vezes o jejum dele não está completo. Na verdade, pelo tempo, pelo guideline estaria, mas o esvaziamento gástrico dele não estava completo. E aí a gente faz uma indução normal, ventila o paciente normal, e nesses casos que geralmente os pacientes podem broncoaspirar, e são os maiores relatos na literatura são desse sentido, tá bom? Então, pessoal, por que o point of care gástrico ele é importante? Mas se o paciente reporta, eu sei que está em jejum, mas não necessariamente os pacientes, o esvaziamento gástrico respeita o guideline. Qual que é o guideline, né, da sociedade americana, que a grande maioria do mundo segue, né? 2 horas para líquidos claros, sem resíduos, né? Líquidos claros, que é uma tradução errônea do inglês, mas são líquidos sem resíduos, né? Ou água, 2 horas, 4 horas leite materno, 6 horas fórmula ou alimentação leve, comida leve, torrada, bolacha, né? E biscoito, água e sal, gelatina, né? E comida mais pesada, como frituras, carnes, né? E gorduras, comida engordurada, enfim. Então esse é o guideline, tá? Mas existe também pacientes que têm um retardo do esvaziamento gástrico, a gente sabe, são os urêmicos, né? Pacientes diabéticos, né? Aqueles pacientes, os etilistas pesados, que são desautonômicos, então existe uma desautonomia, tá? Pacientes com ascite. Então, são vários tipos de pacientes que podem ter retardo do esvaziamento gástrico, ok. E aonde entra o point of care gástrico? O point of care gástrico é um exame simples, né, à beira-leito, com aparelho de ultrassom, uma sonda convexa, tá, de baixa frequência, que a gente põe, é muito fácil, pessoal, a gente põe na linha média do abdômen, na região epigástrica. Tá? Aí a gente vai achar algumas estruturas, tá? Geralmente o paciente ou em posição supina ou em posição em decúbito lateral direito, e aí a gente consegue visualizar o antro do estômago, que é a região mais distal, a porção mais distal do estômago. Uma imagem bacana que eu queria mostrar para vocês, um cadáver que eu tirei, fui no anatômico, tirei para mostrar a relação entre o fígado e o estômago e o antro, tá? Exatamente na linha média do abdômen. Avaliar direitinho a região do antro. É a região com melhor capacidade ultrassonográfica para ver o estômago. E aí a gente consegue avaliar se o estômago se o antro está vazio, se o antro está repleto de líquido, ou se o antro está repleto de líquido mais sólido, ou se está na fase mais tardia sólida.
ou se o antro está também com, às vezes, sólido, líquido e gás, tá? E aí a gente consegue diferenciar se está o paciente, se o paciente está possibilitado, né, de receber uma anestesia convencional, com uma indução normal, pode ser ventilável, né? O paciente é ventilável, sem risco de broncoaspiração, tá bom? Ou então uma sedação bem profunda, tá? Nesse caso, inconsciente, na qual sem risco de broncoaspiração se o estômago estiver vazio. Então, esse exame deveria ser feito sempre, tá? Mesmo os pacientes que reportam, que consigam reportar que está em jejum, ou tempo de jejum, tempo da última refeição, porque é um exame simples, fácil, rápido, na beira-leito, e o ultrassom geralmente está no centro cirúrgico, a gente consegue fazer, tá? E aí a gente faz o exame e vê se o paciente está com o estômago vazio ou não. Se tiver líquido, a gente tem que quantificar, existe uma formulazinha, uma tabela, é mais difícil, mas se tiver com 1,5 ml por quilo, menor que 1,5 ml por quilo de líquido dentro do antro, é considerado baixo risco. Acima de 1,5 considerado alto risco. Agora, se você visualizar sólido, tá? Ou líquido sólido no estômago, no antro, aí é considerado estômago cheio, e aí a gente tem que correr para outra situação. Então, se você... Por que é importante o ultrassom? Ah, não, Renato, mas eu posso imaginar, então, que está com o estômago cheio, eu não vou precisar de ultrassom. Mas o estômago cheio, o risco da broncoaspiração não é só na indução anestésica, ele também serve para extubação. Então, se o paciente está com o estômago cheio, a gente tem que extubar o paciente como? Acordado, consciente, para não ter risco de broncoaspiração, não é verdade? Então, por exemplo, nesse caso que eu vou mostrar para vocês agora, o paciente ele chegou com ferimento corto contuso na mão, perdeu 2 dedos, ia ser um reimplante de dedo, cirurgia longa, microcirúrgica, 6, 7 horas de cirurgia. O que acontece? A gente fez um bloqueio, tá? De supraclavicular e depois fizemos anestesia geral, tá? Mas antes disso, ele tinha 5 horas de jejum mais ou menos, avaliamos o estômago e vimos que estava na fase mais tardia do jejum, né, da digestão. Então, com 5 horas mais ou menos, tem um aspecto que eu vou mostrar também, você consegue ver aí no ultrassom. Conseguir encontrar o antro, tá? Em 10% 10% dos pacientes nas casuísticas, né, que a gente encontra na literatura, o antro não foi visível, mesmo por médicos ultrassonografistas experientes, tá bom? Um aspecto de sólido, uma imagem hiperecóica mostrando que tem sólido no estômago, tá? Resíduo sólido, jamais com uma fase mais avançada, não sem líquido, né? Vamos dizer assim. E aí, qual foi a nossa conduta? Uma indução em sequência rápida, sem ventilar o paciente, tá? E uma extubação com o paciente acordado, tá bom? Alguns casos, numa emergência ou urgência, que você não sabe se o paciente está de jejum ou não, isso vai te facilitar também e ter mais segurança para você abordar a via aérea, fazer indução, poder ventilar ou não, tá? Se preparar todo o cenário para poder evitar uma broncoaspiração, enfim. Mas, por exemplo, vamos supor que esse paciente que a gente fez agora não fosse uma cirurgia tão longa, fosse uma cirurgia de 2 horas só. Eu não faria anestesia geral, talvez, mesmo sabendo que ele está com o estômago cheio. O que eu ia fazer? Eu só ia mudar a minha sedação. Eu cedo paciente com estômago cheio? Sim. Por quê? Se eu faço uma sedação consciente, o paciente não vai broncoaspirar, porque ele vai estar consciente, ele vai... Se por acaso ele regurgitar, que é muito difícil, ele vai vomitar, vai virar para o lado, vai engolir, enfim, ele não vai broncoaspirar. Então, nesse caso, por exemplo, do paciente, se a gente optasse por não fazer sequência rápida, se a cirurgia fosse mais curta, o que a gente ia fazer? Eu ia sedar ele bem consciente e fazer bloqueio, tá? Bloqueio e sedação consciente. Uma outra forma de sedação que eu poderia ter feito,
drogas que não diminuem reflexo de via aérea e não dá depressão respiratória, como por exemplo a ketamina, o Precedex, tá? Ou só Precedex, tá bom? Nesse caso também o paciente não ia broncoaspirar. O risco é baixíssimo, praticamente zero. Por quê? Porque se ele não broncoaspira dormindo em casa, ele não vai broncoaspirar com drogas que induzem um sono fisiológico, não deprime respiração, não deprime reflexo de via aérea, como eu já disse em lives, enfim, tá? Então, Renato, e se você tivesse feito como você fez o point of care gas, e se tivesse um antro vazio, o que eu ia fazer? Eu poderia sedar mais profundo, entendeu? Eu poderia pesar mais mal na sedação. Então isso também faz você diferenciar sua anestesia. Então o point of care gástrico é legal. Por quê? Se você encontra sólido, você vai se preparar. Se você encontra estômago cheio, você vai preparar de uma forma melhor, você sabidamente, né, viu comida no estômago do paciente, então você vai preparar uma indução em sequência rápida com aspirador, você vai evitar ventilar o máximo possível, cabeceira elevada, você vai provavelmente fazer uma periglótica, que é o que eu recomendo, para poder o quê? Você estubar esse paciente bem acordado, super acordado no pós-operatório e não broncoaspirar, tá? Agora, se você optar por sedação, faz uma sedação bem leve, tá? Ou sedação com drogas que não deprimem respiração nem reflexo de via aérea. Tá bom, pessoal? Então, point of care gástrico é legal, recomendo, vale a pena fazer para todos os pacientes que você tem o ultrassom à beira-leito, até para servir de documentação, tá bom? Beleza? Então é isso aí, galera. A minha sacada de hoje é essa. Façam o point of care gástrico sempre que possível, para você ter mais certeza de como está o conteúdo do estômago dos pacientes. Se você curtiu esse vídeo, dê um like, se inscreva no canal, ative as notificações no sininho para receber todo dia uma mensagem de um vídeo novo do Sacadas de Anestesia, tá bom? Grande abraço, pessoal, até amanhã.